Realidade Somática do Stanley Keleman. Stanley Keleman é um dos grandes autores que eu adoro, né? Muita gente não conhece ele, mas ele é uma pessoa que influenciou pra caramba o meu pensamento. Neste livro aqui, ele fala um pouco sobre, um livro mais teórico, vamos dizer assim, né? E ele fala um pouco sobre a maneira pela qual ele entende os processos somáticos de transformação. Ele vai falar do organismo nosso enquanto não um corpo apenas mecânico e fisiológico, né? Ele vai falar que o nosso corpo ele é muito mais do que isso. Ele é um processo vivo e é a partir deste processo que o eu emerge. E é neste processo, nas transformações deste corpo, que o eu vai se transformando. Então, eu vou trazer umas frasezinhas aqui para vocês entenderem um pouquinho, se aguçarem um pouquinho com a ideia do Kellerman. Ele diz: o nosso tempo, a nossa era, se caracteriza por uma confusão sobre como viver. As formas contemporâneas de racionalidade desacralizaram a nossa vida emocional. Descobrimos que a realização no plano das ideias não necessariamente traz a satisfação emocional. Negligenciamos nossa realidade emocional e a fonte de nossa autonutrição, os nossos corpos. Então aqui ele começa a estabelecer o problema, né? Que é exatamente a desconexão do homem com o corpo e a conexão excessiva com ideias. Traduzido em miúdos, né? Isso é o que a gente vê hoje nas redes sociais. As pessoas são muito mais imagem do que experiência. E a experiência só conta se for uma imagem. Então aquela imagem externa, ela se torna muito mais importante do que a experiência interna. Porém, segundo Kellerman, é esta experiência interna que realmente nos forma e que nos faz sentir plenos, e não a externa. Mais tarde ele fala aqui: a vida somática é a vida da criança, do adolescente e do adulto. São vidas separadas, conectadas pela memória através de um sistema nervoso permanente. Há o que eu chamo de corpo duradouro. Este corpo é a história atual de todos os corpos que já vivemos, desde a implosão do óvulo espermatozoide, passando pelas etapas embrionárias e pela infância até o presente. A maioria de nós foi educados a se reconhecer por uma imagem ou um papel estático e dizemos: esse sou eu, essa imagem é minha, este corpo me representa. Somos forçados desde muito cedo, acredito, a assumir papéis identificáveis e aceitáveis e adquirimos esses corpos através de algo que fazemos conosco. Criamos padrões de ação que combinem com a imagem do que pensamos que deveríamos ser e então nos identificamos com o padrão de ação que criamos. Traduzindo em miúdos, a gente olha uma imagem ou recebe uma informação de como devemos ser. Você deve ser um bom menino, não responda a seu pai, não fale assim com tua mãe, não faça isso, ou faça aquele outro, agora está na hora de sentar e comer, agora está na hora de fazer isso. E a gente cria esse comportamento para conseguir sobreviver, só que a gente acredita que este comportamento é que somos nós, e não a outra experiência que nós somos. Desse modo, podemos começar a pensar que temos um corpo que deve nos obedecer. Estabelecemos um eu mítico e acreditamos que não temos mais que nos experienciar como um processo biológico. Quando isso acontece, perdemos o sentido do corpo que somos e do corpo que vivemos. Perdemos nosso contato com nossa autoformação e nos pensamos como corpos e mentes. Então, uma cisão, né? O corpo e a mente, um distante do outro. Mais tarde aqui, esse livro é um livro teórico, onde ele vai não apenas mostrando o problema que ele pretende resolver a partir da perspectiva dele, mas ele também vai dando as bases conceituais, vamos dizer assim, do trabalho dele. Né? A excitação, que é um dos princípios, é a base da experiência, é conhecimento e informação. É o pulso básico da vida. Ela foi numa explosão de luz e se retrai para recarregar. O corpo é um oceano de excitação biológica que se manifesta como impulsos e desejos, gerando novas formas e movimentos em direção à satisfação. Como vivemos essa excitação mostra o como moldamos nossas vidas. Então, para o Kellerman, o contato com essa excitação do corpo e a maneira pela qual a gente lida com estes impulsos, né, com essa excitação, seja reprimindo ela e querendo criar outra coisa ao invés de seguir aquilo, seja tomando aquilo e exagerando, fazendo uma coisa muito esdrúxula com aquilo, ou às vezes fazendo uma coisa moderada, ou às vezes fazendo uma coisa assim meio com medo de desistir, né, aquela coisa que a gente brinca assim, perdão por existir,
essa maneira é o que vai começar a formar quem nós somos, porque é essa experiência que vai nos dizer o que nós somos de verdade. Mais tarde ele coloca assim, o cérebro, os músculos e os órgãos internos são passíveis de educação através da experiência. Até aí a gente não tem muita novidade. E, portanto, passíveis de comportamentos de estereotipia e de uma interminável repetição do que foi aprendido. E essa é interessante porque o Kahneman vai falar sobre uma metodologia aqui, o como. Então ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que quando nós agimos, esta ação foi aprendida. E se ela foi aprendida, a gente pode desaprender, a gente pode tomar os pedaços desse aprendizado. A gente pode fazer um processo que se chama de engenharia reversa. Então, a gente, ao invés de apenas emitir o comportamento, a gente faz o caminho inverso. A gente, da emissão do comportamento, a gente vai voltando para a sua origem, como ele se forma. E o Kahneman trabalha muito com esta ideia de frear o processo e voltar para entender como é que ele veio. Mas ele faz isso não no verbal, ele faz isso de uma maneira corporal. Ele faz isso através do corpo. Essa que é a diferença do trabalho dele com vários outros trabalhos. Né? Aí ele fala mais tarde. Qual é o padrão de nossa raiva? Essas respostas não vêm apenas da cabeça. São padrões motores que possuem componentes de pensamento, ação e visceralidade. Né? Quando estamos com raiva, por exemplo, como damos a nós mesmos comando para contrair e manter os braços junto ao corpo? Como usamos a imagem de experiências passadas no presente? Quais são as sensações e os gestos aos quais estamos respondendo? Então ele vai chamar a atenção para esse aspecto fenomenológico da experiência. Ao que de fato você está reagindo? Como? O que mexe? O que não mexe? Como mexe? Qual é a sequência disto? E através dessa metodologia você vai ensinando você mesmo a perceber-se enquanto um processo fisiológico e emocional. Né? O Kahneman junta essas duas ideias. Mais tarde ele coloca: agora, como você passa das imagens para a ação, da ideia para a satisfação? Você deve partir exatamente do que está fazendo e não tentar impor um modo diferente de fazê-lo. Isso é uma coisa que eu gosto muito e se refere a algo que as pessoas dizem: aqui, mas eu não sei lidar com isso. E eu falo que isso não existe. Todos nós sabemos como lidar com todas as situações. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Diante de qualquer situação, o ser humano reage, ele emite uma resposta qualquer. Aqui, mas eu fico paralisado, não faço nada. Esta é a sua resposta. Então, o Kahneman chama a atenção para que qualquer resposta que é dada é uma resposta pertinente, é a sua resposta. É óbvio, às vezes a partir desta resposta você pode criar novas. Mas é muito importante você entender que esta é a sua resposta. É a partir dela que você vai poder criar algo. Então, primeiro você precisa percebê-la. Tá? Mais tarde, ele vai falar: nosso exercício de aprendizagem tem, portanto, duas partes. A primeira é o reconhecimento de um padrão de ação atual, que é o que eu falei agora há pouco. A segunda é o uso do padrão que foi reconhecido para formar outro padrão de ação. Então, toda a teoria do Kahneman ela vai se fundamentar nessa percepção. Eu percebo o que eu faço e eu tento fazer uma inferência nisso para fazer uma modificação. E é disso que ele trata basicamente nesse livro. A segunda parte do livro, ele vai falar sobre esses processos de transição, ou seja, o processo em que você percebe, que é o que ele chama do ending, né? O momento em que você percebe um padrão de ação que já não te serve mais. Aí ele vai falar do middle ground, que é um momento onde você está abrindo mão daquele padrão, mas ainda não tem um padrão novo para usar. E a etapa formativa, que é quando você começa a formar um novo comportamento. Tá? Então, é o que ele fala aqui nessa parte final do livro. As etapas da mudança envolvem inicialmente o término de fixação em modos determinados de fazer as coisas, depois um período informe e em fluxo, e finalmente uma fase de experimentação de novos comportamentos. Por isso que a aceitação é sempre a primeira parte de todo o processo de mudança. Eu aceito o comportamento, eu percebo o comportamento, e a partir disto é que eu posso começar a me desapegar desse comportamento e formar novos. Tá? Gente, espero que vocês tenham se interessado pelo pensamento do Kahneman, um autor super legal e bem profundo também, embora os livros dele sejam fininhos, mas é de uma densidade muito grande. Né? Espero que vocês gostem e fica aqui novamente a dica: Realidade Somática, do Stanley Kahneman. Tchau, tchau.